Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre notícias. Nesse canal aqui a gente vai falar um pouco sobre as principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, pelo menos aquelas que eu considerar que são relevantes para a gente poder discutir aqui. Falar também sobre as questões climatológicas, só com uma pegada um pouquinho diferente, tanto que hoje vamos fazer algumas notícias aqui de interesse, né, nosso. E é claro que nesse domingo não tem como não falar sobre esse acidente aéreo aí que vitimou 6 pessoas no Rio de Janeiro, um acidente envolvendo 2 helicópteros. A gente tem várias imagens nas redes sociais mostrando esse acidente impressionante, impressionante mesmo, e extremamente estranho, né? No mínimo, para não falar outra coisa, porque o que levou a isso, né? Não é toda hora que a gente tem acidentes aéreos, não só no Brasil como no mundo, ainda mais envolvendo helicópteros, não é uma coisa comum de acontecer. Então, claro que está já em processo de investigação, a gente tem todo um levantamento para ver o que ocasionou esse erro, né? A gente tem muitas imagens da internet, o pessoal falando e mostrando, né, o desespero das pessoas, aqui a carcaça, né, o corpo de bombeiro já ali fazendo os procedimentos, e infelizmente isso vitimou 6 pessoas, esse choque de 2 helicópteros no ar, algo extremamente, no mínimo, diferente, né? Cantor americano, Oliver Tree, e youtuber argentino estão entre as vítimas, né, desse acidente de helicóptero no Rio de Janeiro ocorrido nesse último domingo. Autoridades do Rio de Janeiro divulgaram no início desse domingo, dia 14, o nome das 6 vítimas da colisão na queda de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes. Entre os mortos estão o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gasp, ambos com pelo menos 2 milhões de seguidores, tá? É claro que, infelizmente, é uma tragédia daquelas extremamente evitáveis e, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco vai ter muita coisa mostrando e falando sobre isso, principalmente quais foram as principais causas e o que levou a esse erro, porque com certeza houve um erro aqui, sentido para que ambas as aeronaves pudessem chocar no ar dessa maneira e levando, infelizmente, a óbito as pessoas ali envolvidas. Está aqui a região onde isso aconteceu no território brasileiro, o lugar do acidente no Recreio dos Bandeirantes. Tem inúmeros vídeos nas redes sociais falando e mostrando um pouco disso. Uma notícia triste, né? Uma tragédia nesse domingo, mas que é importante discutir. Se relaciona, claro, com o nosso dia a dia, apesar da maioria dos brasileiros não ter a menor condição de ter ou viajar de helicóptero toda hora, tanto que são pessoas famosas, né? Mas o Brasil é um dos países do mundo onde mais você tem, pelo menos principalmente voltado para negócios, né? Esse trajeto de helicóptero dentro das grandes metrópoles. O Brasil tem destaque nesse cenário de viagens de helicóptero, tá? Eu sei que é para um público reduzido, né, que pode pagar por isso, apesar de alguns passeios não serem tão caros, mas chama atenção esse tipo de situação acontecer e, é claro, vamos esperar aí os procedimentos que vão trazer, elucidar esse caso, para que isso não volte a acontecer, né? Extremamente delicado uma situação dessa. Mas essa não é a única notícia desse domingo que é importante, não. Você quer ver outra notícia que repercutiu muito nesse final de semana? Outra notícia que repercutiu e repercutiu muito foi essa situação aqui que muito provavelmente você que está assistindo aí deve ter visto, né? Novas imagens mostrando inclusive o momento que a mulher é jogada de uma altura de 40 metros. É impressionante. É um erro como esse, né? Um erro primário, né? Olha só o que é isso, né? A mulher é jogada de 40 metros nesses pulos que o pessoal costuma fazer, né? Tem bungee jump aqui, é até um nome um pouco diferente. O problema foi terem esquecido, né? Uma coisa básica, né? A gente vê aqui na imagem, né? Que eles erguem ela, provavelmente um dos 3 aqui tinha a responsabilidade de colocar o equipamento, de prender o equipamento e de ver a corda aqui abaixo, mas por descuido, e a gente não estava presente ali, a polícia vai estar investigando o que aconteceu. Infelizmente, nós tivemos a situação onde os 3 a ergueram e ninguém amarrou a corda, né? A gente vê aqui e depois que joga é possível ver ao fundo a corda, e aí já era, né? O desespero bate, eles tentam fugir para o meio do mato, a polícia os encontra. É algo desesperador, né? E é uma das grandes notícias do final de semana. Também cabe a gente falar sobre isso porque esportes radicais, esportes de aventura são extremamente importantes. O interessante é que eles estão presos, né, por uma corda, esqueceram de prender nela. Mas são importantes, a gente tem que ter todo tipo de levantamento, de fiscalização sobre essas empresas. É claro que agora vai ter uma lupa sobre ela, né, para verificar se estava com a alvará em dia, se podia fazer esse tipo de atividade, se estava tudo certo. E, é claro, já foram presas 3 pessoas ali, provavelmente o dono da empresa também vai ser responsabilizado. É uma tragédia também extremamente delicada nesse final de semana, mas que chama atenção para que a gente possa ficar mais atento, né, a algumas práticas e, claro, que os órgãos possam fiscalizar da melhor forma possível, porque é daquelas tragédias extremamente evitáveis. É outro erro daqueles
que é imperdoável, inaceitável. Uma vida se vai de uma maneira muito brutal, de uma maneira muito brusca, por conta da irresponsabilidade, da falta de um trabalho minimamente correto, minimamente uma coisa simples, né? Talvez uma das coisas mais primárias para quem trabalha com esse tipo de coisa. Distração é uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Não sei se havia muita gente ali na fila, se havia uma situação delicada que fez com que as pessoas, com que eles estivessem ali com pressa, e isso levou a alguma distração que um dos responsáveis, provavelmente deveria ter, um dos três era responsável, de prender a pessoa, como já tinha tido saltos anteriores, para poder fazer isso, e por alguma distração isso aconteceu. Nossos pêsames às famílias envolvidas tanto no acidente de helicóptero como também nesse incidente aqui, mas são as grandes notícias, infelizmente, além do empate do Brasil, né? São as grandes notícias desse final de semana, são notícias trágicas, não são notícias bacanas, mas que estão aí e que, de certa forma, tem que abrir o nosso olhar enquanto poder público, enquanto população, para que a gente tenha uma fiscalização maior sobre essas ações, para que isso não volte a acontecer, né? São duas coisas extremamente evitáveis, mas que infelizmente ocorreram nesse final de semana. Agora vamos falar sobre questões que envolvem o tempo. A gente teve, pessoal, temporais nesse final de semana, temporais importantes. Um deles em Uberlândia, tá? Inclusive, teve até inscrito no canal mandando mensagem para mim falando sobre essa questão do temporal, que o alerta chegou depois que já estava ocorrendo um temporal forte no território de Uberlândia na última sexta-feira, dia 12. E nesse domingo, dia 14, um novo temporal sobre o território de Uberlândia. Dá para ver, gente, a quantidade de raios, né? As imagens ao fundo. A gente tem vários vídeos na internet que mostram ali as condições de tempo severo que tivemos aí. Uma grande tempestade sobre o território mineiro, sobre Uberlândia, na sexta-feira, no Dia dos Namorados, mas também na tarde de hoje, né? Nesse domingo, também tivemos outro temporal que alagou ruas, derrubou árvores, outro forte temporal sobre o território mineiro. Trago até aqui para vocês uma notícia: um novo temporal alaga ruas, deixa as pessoas ilhadas em Uberlândia. Nesse domingo, 3 ocupantes, inclusive, ficaram presos dentro de um carro na Avenida Rondon Pacheco, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Então nós tivemos de fato aí um novo temporal, ó, dá para ver as ruas já com bastante água, alguns lugares teve ponto de alagamento, assim como na sexta-feira, mais um temporal sobre o território mineiro. Professor, é normal isso nessa época? A gente está com bastante umidade em partes do centro-sul brasileiro, tá? Principalmente em regiões no Mato Grosso do Sul, trechos do território paulista e mineiro, com possibilidades, inclusive ao longo dessa semana, de descontinuar, tá, galera? Inclusive no nosso canal principal lá, tem a previsão para essa semana, com a chegada de uma nova frente fria, as mudanças no tempo que vão continuar. Então é importante que a gente tenha atenção. A gente tem, inclusive, tem um vídeo falando sobre Uberlândia, exatamente sobre Uberlândia e das condições que a gente tem em Uberlândia. Claro que é um vídeo que fala sobre o território brasileiro, mas eu cito lá Uberlândia, o que a gente tem de previsão para Uberlândia, mas é importante ter atenção. Mas não foi só Uberlândia que teve chuva forte nesse final de semana, não. Vamos dar uma olhada onde também choveu e choveu bem? Pessoal, tivemos uma chuva forte, um temporal, melhor dizendo, com mais de 5.700 raios, que assustou moradores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Se você acompanha o canal, sabe que eu tinha falado sobre essa possibilidade no último final de semana, no início desse final de semana, dessa chuva de raios se localizar sobre o território de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e acabou que isso se confirmou mesmo, tá, galera? Uma grande densidade de raios, tinha uma possibilidade ali de mais de 14 raios por quilômetro quadrado, e acabou que isso foi até acima, né? Bem acima daquilo que as previsões indicavam, se confirmou, e a gente continuou tendo ali uma condição de tempo bem extremo, né? Nem choveu tanto, mas a quantidade de raios foi intensa. A gente vê pelo vídeo aqui ao fundo, ó, que a claridade, né? E você imagina, galera, 5.700 raios acontecendo numa mesma cidade. Claro que é uma grande cidade, uma cidade com um bom tamanho territorial, mesmo assim é um número impressionante, tá, galera? Que a gente não vê todos os dias. Já estamos aí partindo para o final do outono, e o território do Mato Grosso do Sul ainda essa semana será um dos que mais vai chover no território brasileiro. Então, pontos de atenção continuam sobre a região, que é importante, tá? Porque podemos ter outros dias com chuvas de raios sobre a região ao longo dessa semana, com a chegada da nova frente fria que vai atuar sobre o Mato Grosso do Sul e vai chegar a Campo Grande, derrubando as temperaturas já nesse início de semana, trazendo chuva, trazendo mudança no tempo. Então, quem vive em Campo Grande precisa, de fato, ter atenção, porque fenômenos como esse podem voltar a se repetir. A gente tem até alguma notícia aqui do G1 Mato Grosso do Sul, ó, temporal com mais de 5.700 raios
Assusta moradores de Campo Grande, veja o vídeo, aí foi aquele vídeo que a gente viu, mais de R$ 5.700. Ó, uma forte tempestade com vários raios e trovões assustou moradores de Campo Grande no início da sexta-feira, dia 12. O temporal, que atingiu diversas regiões da capital sul-mato-grossense, veio acompanhado de rajadas de vento. No vídeo, que foi enviado pela moradora do Jardim Seminário, é possível ver inúmeras descargas elétricas cortando o céu da capital em um curto intervalo de tempo. A moradora disse que ficou assustada quando viu os raios no céu. Moradores do centro, da Chácara Cachoeira, todo mundo ali extremamente assustado com a quantidade de raios sobre essa região. Havia alerta de tempestades e ventos intensos, inclusive do IMET, para perigo potencial nessa região, e acabou que se confirmou. Inclusive eu trouxe o nosso canal principal lá, falando sobre isso, sobre a possibilidade de algumas regiões do território brasileiro, incluindo o Mato Grosso do Sul, com possibilidade. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreve lá, se inscreve aqui para ficar sempre atento a tudo que está acontecendo no território brasileiro. Lembrando, pessoal, que essa semana nós também tivemos um terremoto de magnitude de quase 8 no território das Filipinas, e ainda chegam vídeos mostrando um pouco disso, né? De como foi isso. A gente tem inúmeros vídeos, ainda mais hoje em dia que é possível gravar facilmente com celulares, mas com câmeras também de monitoramento. A gente tem muitos registros disso. Foi um grande terremoto e é impressionante, né? Teve em regiões de escola, muitos vídeos de pessoas na rua, shopping center, dentro de casa, e é impressionante que as pessoas ficam, é desesperador, né, porque você não sabe fazer, ainda mais um tremor dessa magnitude, mas chama atenção, lembrando que também tivemos no Brasil, né, tremores estão sendo investigados aí em Tucuruí, tem inclusive vídeo no canal falando sobre isso, nosso canal principal. Além disso, tivemos, né, tremores em outros lugares do Brasil, mas tremores de baixa magnitude. O que foi sentido mesmo foi em Tucuruí. Também me relataram sobre Manaus, a gente vai estar dando uma olhada nos últimos tremores e verificando essa questão que o pessoal também relatou aqui nos comentários aqui do nosso canal principal, sobre também tremores de terra no território manauara por conta de possíveis terremotos ou abalos sísmicos na região. Pessoal, antes de finalizar, falar sobre esse possível acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. A gente tem um canal também falando sobre geopolítica, eu vou reativá-lo em breve, a gente vai falar bastante sobre geopolítica também, já nos próximos dias, mas é uma notícia que vale a pena comentar sobre ela, já que envolve diretamente o nosso interesse. Tá? Estados Unidos e Irã chegam a acordo de paz, dizem Trump, primeiro-ministro do Paquistão. Esse acordo é fundamental. Só o fato de colocar nisso daqui, o petróleo já baixou 4% em bolsas de valores internacionais, só para mostrar o tamanho disso, tá? O Estreito de Hormuz é um estreito extremamente importante no território mundial, para a geopolítica mundial, principalmente a geopolítica do petróleo. O mundo ainda vive uma civilização do petróleo, ainda somos muito dependentes de petróleo, de carvão mineral, de gás natural, mesmo com as iniciativas de trocar a matriz energética em diferentes países do mundo. O Brasil mesmo ainda depende muito, tanto que a gente está sentindo impacto direto no preço da gasolina, do diesel, e claro, não é só no preço desses insumos, mas também toda uma cadeia produtiva ligada à questão do petróleo, e aí a gente pode colocar inclusive a cadeia alimentícia, todos os produtos do nosso dia a dia, todos eles existe uma logística que em algum momento perpassa pelo petróleo. Então, esse acordo é um acordo extremamente importante, histórico. A gente torce para que ele seja de fato confirmado, já que a sua confirmação pode trazer para a gente o retorno gradualmente aos preços do petróleo. É claro que não é uma coisa para amanhã, e nem o próprio acordo é um acordo costurado que vai levar ainda um bom tempo, talvez até meses, mas só o fato de sinalizar essa possibilidade traz para a gente um alívio no sentido geopolítico, no sentido financeiro e até do nosso dia a dia, já que sabemos que esse é um assunto extremamente importante e significativo para a gente aqui no Brasil e para todo mundo. Torcemos aqui para que de fato esse acordo saia do papel e possa se tornar realidade, a gente volte a ter o livre acesso naquela região e que as condições, as relações entre Estados Unidos, Irã, Israel e os países ali da região possam amenizar, diminuir a tensão, e a gente volte a ter um pouco mais de tranquilidade a nível de mundo, no contexto internacional, no contexto geopolítico, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos estar fazendo vídeos aqui, não prometo ser diários, mas semanais, falando sobre as principais notícias que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É fundamental que a gente fique atento a tudo que está acontecendo. E para isso, é claro, é importante estar inscrito no canal e deixar aquela moral. Se inscreve também lá no nosso canal principal, onde a gente fala de previsão do tempo todo dia, para você poder ficar sempre atento, sempre alerta a tudo que está acontecendo no território brasileiro.